Boa noite, gente, tudo bem? Domingo chuvoso aqui em Brusque, né? Não sei como está para vocês aí nas outras regiões do país e até o pessoal que acompanha a gente fora. Sejam todos bem-vindos, pessoal, aproveitando aí para descansar, né, as últimas horas do dia, também para encerrar esse ano aí que tá quase na reta final, né? Já é Natal e 2022 já tá batendo na porta. Inclusive, a história que a gente vai contar hoje, né, a nossa convidada especial, a nossa entrevistada, vai compartilhar uma história de luta, superação e esperança, né, que acredito que nessa época do ano aí dá aquele incentivo a mais, né, tá todo mundo fazendo aquela análise, também precisando renovar as esperanças, né, depois de mais um ano tão difícil. Então, com certeza, assistam a live que tá imperdível, que ela vai trazer aí muito amor e uma mensagem super especial para vocês. Bom, o bom é que a história, depois de todo o drama, teve um final feliz, né? A doutora Juliana Botoski, a nossa convidada, recebeu, né, o diagnóstico que a filha Helena, a única filha, com 4 anos, lá em 2019, tinha um neuroblastoma grau 4, que é um câncer super raro e agressivo, né? E aí a menina passou pelo tratamento na Espanha, muita gente que é aqui da cidade, inclusive, né, acompanhou essa história e, graças a Deus, agora retornaram ao Brasil com a menina já curada. Já vou chamar ela aqui. E se vocês, né, tiverem dúvidas, perguntas, também enviem pra gente, tá? Porque a doutora tem o conhecimento, né, e ajudar outras mamães que não precisa às vezes ser a mesma situação, mas também enfrentam alguma luta. Boa noite, Juliana. Olá, olá, Carol. Olá, pessoal. Olá, Carol, Tudo bem? tudo bem? Muito obrigada, Carol, pelo convite de participar dessa live com você e poder compartilhar um pouquinho da nossa história de luta, de esperança, compartilhar um pouco, deixar um pouco dessa mensagem, né? Que quando a gente fala de câncer, a gente pensa imediatamente infelizmente, né, num final feliz. E nesse caso, eu acho assim que além de muito mais do que um final feliz, eu quero compartilhar a minha experiência de alguns momentos assim de força, de inspiração, de esperança que eu acho que possa ajudar. Eu acho que outras famílias que estão passando, né, por momentos difíceis, não somente de câncer, né, de outras situações difíceis na vida, né, da gente. Com certeza, né? Sempre alguém, de alguma forma, enfrenta alguma batalha. Quero agradecer muito pelo teu tempo, né? Inclusive agora, domingo à noite, abrindo mão do descanso aí, mas eu sei, né, que justamente tens essa missão aí de compartilhar agora os aprendizados. Então, obrigada por estar aqui no canal. A gente está tentando marcar algum tempo, inclusive a Juliana se mudou nesse meio tempo, mas que nem eu falei aqui no começo da live, eu acho que era mensagem para dezembro. Então a gente chegou no final do ano com a mensagem certa. É verdade, Carol. Bom, então vamos lá, gente. São muitas perguntas, mas se vocês tiverem também, tá, pessoal? Gabi, Isabela, o pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Pode mandar pergunta para a gente também. Bom, Juliana, quem é aqui da cidade, né, conhece que a tua família é toda envolvida aí já com a medicina. A Juliana é oftalmologista, né? É, eu queria saber, assim, entendendo toda a gravidade da situação, mesmo não sendo uma médica, né, que trabalha e atua com câncer diretamente, mas sabia da agressividade da doença, né? Como foi receber esse diagnóstico com uma filha tão pequenininha, né? E a tua única filha ali aos 4 anos? É. Na verdade, assim, essa foi algo assim muito difícil, né? A gente foi um diagnóstico esse câncer, ele teve um diagnóstico relativamente rápido, né? No caso da Helena.
E, claro, quando você sabe, você se depara com um diagnóstico tão grave na tua única filha, e já num estágio metastático, né? Ela tinha metástases, assim, literalmente do joelho à cabeça, né? O mundo desaba, né? Nesse momento, o mundo desaba, independente de você ser médico ou não, né? E eu acho que, na verdade, minha primeira reação foi, e eu acho que eu acho que acredito que a maioria das mães assim que tem filhos com câncer, a primeira sensação, na verdade, é a culpa, né? De você, às vezes, não enxergar, não ter visto alguma coisa, ter deixado passar algum sintoma, sabe, da criança. Mas realmente os cânceres infantis, eles são muito agressivos, né? Eles geralmente se manifestam de uma forma de uma forma obscura, na verdade, né? E no caso do neuroblastoma, você imagina, Carol, que ela tinha, quando ela foi descoberta, ela tinha uma metástase óssea nos dois joelhos, nos dois fêmurs, no quadril, em todas as costelas, em todos os arcos costais, em todas as vértebras, no ossinho do externo, no ombro esquerdo, na calota craniana e na medula óssea. Nossa. Além do tumor principal, que era um tumor principal na suprarrenal, do tamanho de uma bola de futebol. E tudo isso aconteceu, essa evolução toda, desde o início do câncer até esse diagnóstico, decorreu em torno de um mês, numa criança assim, totalmente saudável, que nunca tinha ido para um hospital. Então é algo muito rápido, sabe? E isso é o padrão para esse câncer do neuroblastoma, sabe? Então, claro, eu me lembro que logo no começo, uma médica super importante para mim, assim, nesse momento do diagnóstico, ela chegou para mim e ela falou assim, Ju, você é médica, mas deixa a parte médica para gente, sabe? Porque o que a Helena precisa atualmente é de uma mãe. Então, assim, seja a melhor mãe que você possa ser para ela, porque isso é insubstituível, isso a gente não consegue fazer, entendeu? Mas, por Uhum. outro lado, a parte da medicina a gente consegue. Então, claro, eu realmente, assim, aquilo caiu como uma luva, assim, sabe? No sentido, assim, de acalmar o meu coração, porque eu, inicialmente, claro, eu passei por uma fase que eu simplesmente não dormia, eu não desligava, porque eu estava com ela 24 horas e no pouquinho tempo que ela dormia, eu estudava, sabe? Então, Uhum. Para querer entender mais da para doença, querer assim, começou entender aquela mais. busca de informação. Uhum. Exatamente, porque pelo fato de eu ser médica, claro, por um lado é mais fácil por eu entender os termos, é uma área muito intrínseca à oncologia, sabe? É uma área muito específica. Então, claro, eu falo assim que nesses 2 anos eu praticamente fiz uma outra especialidade médica, né? Que foi a oncologia pediátrica. Mas é uma área muito específica, né? Então, claro, eu sou franca a dizer, eu não parei, eu estudei todos os dias desde que eu soube desse diagnóstico dela. Mas enquanto eu estava com ela, realmente eu era mãe, entendeu? Então Uhum. eu me dediquei a isso, sabe? A ser Uhum. a melhor mãe que eu poderia ser para ela, que isso ninguém poderia ser no meu lugar, entendeu? Uhum. E com certeza ajudou muito no tratamento, né, Ju? Bom, em algumas entrevistas você comentou que ela, né, sempre foi muito saudável, que ela nunca reclamou de dor. E assim, quem é a mãe já pensa no pior? Ou assim, quando ela fez alguma queixa, tu até chegou a pensar que era algo passageiro, né? Não sei se ela teve alguma dor que ela falou, ah, mamãe, tô sentindo tal coisa, e aí levasse no hospital. Ou já pensasse assim que podia ser algo muito grave. É que no caso do neuroblastoma, do câncer neuroblastoma, ele é um câncer que ele já inicia praticamente com metástase, sabe? Ele surge muitas vezes, para você ter uma ideia, sabe-se que
você encontra as metástases e não acha nem o foco principal, sabe? De tamanha agressividade desse tumor. Então, ela já começou com uma queixa que já era metástase, sabe? Que ela começou a mancar. Então, nesse momento, no dia seguinte, assim, nós fizemos vários exames, ultrassom, mas focado, claro, no quadril, que era a queixa dela, era onde ela estava mancando. E realmente, inicialmente, ela foi diagnosticada com uma doença chamada sinovite transitória do quadril, que era totalmente plausível naquele momento, sabe? E ela realmente melhorou a dor, ela passou 2 semanas bem, e no caso, depois de 2 semanas, ela voltou a mancar. E nessa situação foi que eu falei, nossa, não é isso, porque isso normalmente não recidiva, né? E foi quando a gente foi Uhum. realmente investigar algo mais a fundo, e aí foi diagnosticado realmente um neuroblastoma. Mas realmente o conselho que eu dou para as mães é ficar realmente atento, sabe? A pequenas queixas da criança, sabe? Às vezes de um cansaço excessivo, alguma dor local, sabe? E muitas vezes, inclusive, sim, seguir o seu coração, sabe? Assim, que Um é, instinto, né? algo, um instinto, sabe? Realmente, assim, essa fase para mim foi bastante angustiante, porque a impressão é que eu sabia que tinha alguma coisa muito grave acontecendo, sabe? Nesse momento. Então, mas a gente tem que ficar atento, né? Aos pequenos sinais dos pequenininhos, né? Dos nossos pequenininhos, que muitas vezes eles não sabem realmente manifestar aí por palavras o que está acontecendo, mas a gente tem que observá-los, né? Nos pequenos detalhes. Uhum. Com certeza. Bom, e ao receber a notícia, né? Daí quais foram as atitudes práticas em relação à doença, ao tratamento? Eu não sei também se vocês pensaram numa preparação psicológica, tanto para Helena quanto para a família. Queria saber se, né, vocês inclusive tiveram algum acompanhamento especial assim nesse processo para dar esse suporte para enfrentar um momento tão difícil. Tivemos, sim, sabe? O diagnóstico dela foi feito no hospital em Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital incrível, assim, que se dedica integralmente a crianças, né? E é um hospital que cerca de 70% dos atendimentos são voltados para o SUS. E então é um hospital assim com bastante solidário, assim, sabe? Ele depende bastante da doação das pessoas eu acho que ele é motivado assim para um tratamento integral. Então a notícia já foi nos passada por uma equipe especial, entendeu? Que incluía o ortopedista pediátrica que diagnosticou a Helena, a oncologista, a uma psicóloga especialista nisso, sabe? Então, a gente vê que o cuidado é feito desde a notícia, sabe? Dessa notícia que é Uhum. devastadora para os pais, né? Mas Sim. a gente vê que o cuidado é assim. E quando a gente teve que se mudar para a Espanha, também lá eles tinham todo esse cuidado, sabe? De ter uma oncopsicóloga, uma psicóloga especialista em oncologia pediátrica, né? Para dar apoio para os pais também, porque realmente é uma dedicação. O tratamento de câncer infantil não só o neuroblastoma, mas a leucemia, a linfoma, são tratamentos que você realmente vive no hospital, né? Eu posso falar que eu morei 2 anos dentro de um hospital pediátrico, né? Numa área de oncologia infantil. E você não vê só situações muito difíceis com o seu filho, sabe? Você acaba convivendo com situações extremamente difíceis de outras crianças também, né? Assim, de Uhum. outros pais, de outros. E algumas, infelizmente, não sobrevivem, entendeu? Então, é algo assim muito difícil, né? Você tem que ter isso eu acho que é essencial, sabe? Eu acho assim que é uma das coisas. Muitas pessoas falavam assim, nossa, a gente vê que você é forte, sabe? E na verdade é o que eu falo assim, a força ela não é uma opção,
sabe? Ela é a única saída que você tem, sabe? Para seguir É adiante. obrigatório naquele momento, né? Você é obrigatório, sabe? E uma Uhum. coisa que é essencial, que é imprescindível, é você ter você manter um equilíbrio mental, sabe? Isso eu acho que é muito difícil, porque você passa, é uma rotina assim de 24 horas, né, de dedicação, porque diferente de, por exemplo, um adulto que fica em um hospital, que você consegue eventualmente sair para respirar, para uma criança não, né? Você não pode sair para almoçar, entendeu? Você não pode. Então, assim, Uhum. é realmente uma rotina bastante assim, Pesada, né? é uma rotina bastante pesada, entendeu? Uhum. Então, você manter esse equilíbrio mental é essencial, sabe? E isso eu acho que faz parte todo o apoio que existe no hospital, entendeu? Desde da oncologia, da psicóloga, né, da psico-oncóloga, até toda a estrutura que eles têm para entreter as crianças, né? Lá na Uhum. Espanha, é engraçada. E aqui também, no Hospital Pequeno Príncipe, que a gente ficou alguns meses, né? A gente vê que esse papel dos voluntários, né, no hospital, de você tentar trazer sorriso às crianças, Tra- né? Trazer uma Isso leveza, né, para aquele isso é momento, né? algo que dá uma leveza muito grande, sabe, pra Uhum. gente, entendeu? Então, no caso, assim, a gente, esses voluntários ajudam muito nessa situação, entendeu? De trazer uma leveza durante muitos momentos, né? Que são muito difíceis e você acaba se esquecendo, né? Você acaba, de certa forma, entrando nesse mundo lúdico, né? Que as pessoas nos trazem, esse momento de alegria, né, que os voluntários eles trazem momentos muito legais, assim, ó, eles fazem teatro, atividades com as crianças, né? E isso você acaba esquecendo um pouquinho da realidade dura, assim, né? Que é ficar dentro de um hospital por tanto tempo, né? Uhum. E acho bem importante, né, Juliana, a gente falar isso, porque assim, na verdade, tu como médica, eu imagino que já na tua formação também deve ter alguma preparação especial em relação ao psicológico, de como conduzir os pacientes e dar diagnósticos desse tipo, né? Agora estavas do outro lado, no meio de uma pandemia que também mexeu com o emocional e o psicológico de todo mundo, e esse assunto da saúde mental acabou também vindo à tona, né? Que muita gente deixava ali e nem falava, porque, né, vamos fingir que tá tudo bem, e as pessoas sofrendo caladas. Então, né, se para ti, com todo esse conhecimento, né, já não foi fácil, acho, né, bacana compartilhar, porque às vezes as pessoas, né, estão em outras situações ou até numa parecida, sofrendo, não sabendo lidar com aquilo, né, e como te falar, se é uma rotina pesada no hospital, que provavelmente no teu dia a dia como médica também, nunca tinha vivenciado algo assim, né? E que até a Helena brincando e nesses momentos lúdicos, acabava às vezes ela também te dando mais força para seguir, né? Que nem tu falasse, que se torna obrigatório. Então é um conjunto assim de fatores ali que acabou ainda te exigindo ser forte, né? Não tinha outra opção, realmente. Isso é essencial, assim, eu acho que você tentar tirar força, sabe? É engraçado, assim, que logo que eu cheguei, por exemplo, na Espanha, essa psicóloga me falou que, assim, olha, Jo, a doença, o câncer em si, o fato da criança ficar acamada não é o maior causa de trauma numa criança. A maior causa de trauma da infância é você não ter o carinho, e principalmente o carinho materno. É engraçado, né? Uhum. Ele tá acima de um carinho paterno, sabe? Mas ela Sim. fala o seguinte, que o que mais causa câncer, o que mais causa trauma na infância é a falta de carinho materno. Então, eu mesmo, eu falei assim, não, então ela não vai ter esse trauma. Então, realmente, o que eu tentei fazer, assim,
Isso realmente, eu acho que eu me baseei até na minha profissão, sabe? Dos meus pacientinhos. Eu sou oftalmologista, a minha especialidade é adulto, na verdade, é retina. É uma especialidade que é basicamente de adulto, mas eu atendo muitas crianças, né? E Ah, que legal. no meu consultório, eu acabava atendendo muitas crianças e eu, por meio de brincadeiras, eu conseguia examinar as crianças, sabe? De uma forma muito efetiva, muito leve para as crianças, sabe? De uma forma que as crianças até acabavam saindo do meu consultório gostando da brincadeira, vamos falar assim. Uhum. E eu tentei fazer isso com a Helena, sabe? Eu tive, na verdade, é que eu falo assim, a sorte da gente passar com a Helena por essa etapa da vida dela, dos 4 aos 6 anos, que é uma fase da vida da criança que é muito lúdica, né? A criança, Uhum. ela vive num mundo de fantasia. Então, eu tentava passar para ela o mais próximo da realidade, falando a mais próxima da verdade do que estava acontecendo, mas de uma forma que ela conseguisse entender, sabe? Então, eu conto assim, que ela sabia absolutamente todos os nomes dos remédios que ela tomava, sabe? Mas eram nomes de super-heróis, entendeu? Então, Aham, legal. tinha a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, o Batman, o Robin, o Superman, e ela sabia exatamente qual era qual, sabe? Porque Aham. ela tinha que saber que, apesar daqueles efeitos colaterais que ela tinha, eram remédios que eram bons para ela, que ela precisava receber. Entendeu? E que dentro do corpinho dela, que tinham aqueles vilões, né? Que ela até falava que o vilão principal tinha sido tirado na cirurgia, que era o tumor principal, Aham. mas que vários outros vilões tinham se escondido pelo corpo dela, sabe? Que eram as metástases, né? Então, aqueles remédios, eles estavam, aqueles super-heróis, eles entravam no corpinho dela Uhum. e ela sabia direitinho que um eram os policiais, os outros eram os bombeiros, então cada um tinha a sua Uhum. função, Criou uma sabe? história. Criou uma Aham. história. Isso fazia com que ela entendesse. Eu sempre falava, olha, os médicos, todos os enfermeiros, todos os médicos, eles estão aqui para te proteger, para curar você. Então você tem que ter muita confiança. Eles nunca vão fazer alguma coisa ruim para você, por mais que doa, eventualmente, entendeu? Às Aham. vezes dói, mas isso é só dor e isso vai passar, sabe? Então, ela tinha realmente uma confiança nos médicos muito grande, entendeu? Porque eu vi o seguinte, que algumas mães falavam, sabe, às vezes chegava para a criança e falava, ai, meu Deus, entrou um médico, ai, o doutor vai dar uma injeção, Uhum. não, que doutor ruim que deu essa injeção. Não, é o contrário, entendeu? Tipo assim, o médico tá ali para te ajudar, entendeu? Os enfermeiros estão Uhum. ali, por mais que às vezes doa, entendeu? Então, isso de certa forma trazia para ela uma confiança muito grande, entendeu? Da mesma forma, assim, aí é claro, aí entra esse mundo lúdico, né? Na época, ela adorava o Peter Pan e a Sininho, sabe? Então eu contava para ela que quando ela tinha que ela ia nas inúmeras sedações que ela fazia as funções medulares, né, os procedimentos, ela tinha que ser sedada, né, ela recebia aquele cheirinho para sedar. A gente falava, Helena, olha, esse cheirinho é como se fosse aquele pozinho da Sininho, que faz você voar, que você vai ficar bem leve e vai voar. E realmente você tem aquela sensação de leveza, Uhum. né? Quando você está sendo anestesiado, né? Mas eu falava, olha, mas você só vai voar se você pensar em alguma coisa muito boa antes, né? Que era o que a Sininho realmente falava, né? Que você tinha que pensar em Aham. alguma coisa muito boa. Então, isso, de certa forma, ela é legal, porque desde o dia anterior ela já ficava assim, meu Deus, eu tenho que pensar em alguma coisa muito boa Muito amanhã. boa. Então, isso ela já pensava, sabe? Isso já fazia com que ela pensasse
de uma forma positiva, de uma forma... Uhum. Então, assim, isso era muito engraçado, que até o pessoal do hospital falava que ela era a criança mais feliz indo para o centro cirúrgico do hospital, sabe? Que ela adorava ir para o centro cirúrgico, por causa Mas da... eu acho que isso também contribui muito com a recuperação e até o processo de cura, né, Juliana? Muito. E o que que acontece? Nesse processo de fazer com que para ela se tornasse leve, para a gente se tornou leve também, entendeu? Porque a Uhum. gente não via ela sofrendo tanto, você entendeu? Ela sofreu, tadinha, ela teve muitos episódios de dores, mas assim, a gente conseguia, no caso, amenizar esse outro sofrimento de ansiedade, sabe? Com essa, aproveitando essa fase lúdica dela, sabe? E pequenas coisinhas, sabe? Um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai, eu vejo assim, a minha área, né, como oftalmologia. Quando, por exemplo, eu tenho que fazer uma infiltração, por exemplo, em um olho, né? Às vezes, se você ficar, por exemplo, você vai fazer uma injeção intraocular nesse olho, e se você ficar batendo, desviando o foco da dor, o foco se desvia, você realmente sente menos dor, entendeu? Porque você não está focado naquilo, Aham. sabe? Então, por exemplo, quando ela tinha que pegar um acesso, né? Um acesso venoso, né? Eu falava, Helena, a gente vai dividir a dor, a gente vai compartilhar a dor. Então, quando a enfermeira picar você aqui, ela pegava uma mesma agulha, sem agulha, né? Só a seringuinha assim, e Uhum. falava: você vai apertar o braço da mamãe ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Tem que. Você aperta, a gente vai dividir a dor. Eu vou sentir um pouquinho de dor, mas você vai sentir menos, sabe? E daí Aham. o que aconteceu? Mas isso, o que é, na verdade? É uma técnica cerebral de você desviar a dor, entendeu? Porque ao mesmo tempo que ela pegava o acesso, ela estava tão compenetrada em, na verdade, apertar o meu braço, Acertar a tua. Aham. que isso desviava o foco da dor, entendeu? Então Aham. são pequenas brincadeiras assim que você consegue, na verdade, tornar o que é muito, muito, muito difícil em alguma coisa um pouquinho mais leve, entendeu? Para a criança. E isso se torna mais leve para você também. Porque se a criança tem que fazer os exames, por exemplo, e são inúmeros exames de sangue, todos os exames que ela tem que fazer, mas você vê que ela não sofre tanto nesses procedimentos, você também sofre menos, né? Então, assim, Claro. eu acho que tudo acaba se tornando mais leve, né? Assim, mas eu falo assim, é um processo assim que não é fácil, sabe? Mas se eu pudesse assim dar um conselho assim para as mãezinhas e para as famílias que estão passando por isso, né? Por o mesmo que eu passei, seria disso, sabe? De tentar pensar nisso, sabe? Que a criança, ela é um livro em branco, né? Que você pode escrever essa história e que você pode tornar essa vivência da criança o menos traumática possível, sabe? É uma vivência muito forte para a criança, para todo mundo, né? Para a família inteira. Não só para os pais, né? Para os avós, para os tios, é uma vivência difícil para a família inteira. Mas é possível, em meio à dor, você conseguir tornar tudo isso um pouco mais leve, sabe? E fazer com que isso não se torne um trauma muito grande na vida da criança e na sua Um também. fardo ainda mais pesado, né? Que É, já é tão difícil passar, né? exatamente. É, Juliana, e da onde tu tirava essa força, né, para segurar essa barra? Tinha, a gente sabe que tens uma família maravilhosa e que te deu todo o apoio e estrutura, né? A gente conhece, são super profissionais também, sou fã deles. Mas tinha fé, tinha alguma coisa especial que tu fazia além de todo esse apoio das equipes? Então, eu falo para você que, assim, nesse ponto, que eu acho que para mim foi um baita aprendizado de fé e de energias positivas, de orações. Eu falo assim, a gente recebeu orações
de inúmeras religiões diferentes, sabe? De Uhum. pessoas diferentes, de credos De diferentes, cantos sabe? diferentes, inclusive, né? E de cantos diferentes, exatamente, do Aham. Brasil e do mundo, né? Mas, Uhum. e o que eu falo é o seguinte, eu acho que tudo isso, independente da sua crença, sabe? Eu acho que se você tem um objetivo bom, sabe? Isso chega de uma forma até nós, sabe? Que a gente, eu vejo o seguinte, que essa força, até essa forma de lidar, não foi alguma coisa que realmente veio de uma forma até que natural, entendeu? Então é isso que eu falo, assim, em momentos muito difíceis, às vezes eu olhava e falava assim, nossa, existe alguma coisa a mais aqui, sabe? Uhum. Porque a gente estaria pior. Sabe quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, assim, sabe? Como é Uhum. que Porque, assim, né, vai recebendo uma mensagem, cada um vai colocando, acho que, né, uma coisinha ali que vai te dando eu aguento mais um dia, mais uns minutos, né, e vai te exatamente. levando no processo. E é engraçado que eu falo assim, que durante esses 2 anos em que a gente morou, né, dentro de um hospital, incrivelmente, apesar de toda a dor, a gente, eu costumo falar assim, que a dor, ela sempre tem o seu lado de beleza. É só você conseguir enxergar esse lado, sabe? E o lado que a gente que teve de belo, que eu falo, é que a gente conviveu durante esses 2 anos com a melhor parte de todas as pessoas, sabe? Com a Uhum. parte boa das pessoas, sabe? A gente Verdade. realmente recebeu muito carinho, sabe? A gente realmente lidou durante esses 2 anos com a bondade, com a generosidade das pessoas, sabe? E isso, assim, e eu falo assim, quando a gente tá do outro lado do mundo, assim, tratando uma criança com câncer, às vezes o que você mais precisa é de orações das pessoas, sabe? De pensamentos positivos, e isso efetivamente nos dava uma força e a gente sentia isso, sabe? De Uhum. uma forma assim que para mim, como médica, foi um aprendizado, sabe? Assim, Uhum. como eu Legal. falo assim, que durante esses 2 anos como médica, assim, sabe? Eu estive do lado do paciente, sabe? Então, assim, Uhum. foi um aprendizado de vida muito grande, sabe? Assim, como médica, assim, foi um aprendizado, assim, inclusive, assim, do que se falar, de como se lidar com o paciente, de alguns detalhes que você aprende na medicina, sabe, sobre isso. E eu, Uhum. eu acho assim que, na verdade, o médico ele já tem que ter uma essência de empatia com o paciente, sabe? Eu acho que isso é a base da medicina, sabe? Por mais que você, um exemplo, por mais que você esteja diante de um paciente terminal, você tem que ter empatia e você, de qualquer forma, por mais que você tenha que falar a verdade, a esperança é o ar que você respira, sabe? Uhum. Naquele momento. Então, assim, eu acho assim que você ter uma criança com câncer, você precisa necessariamente ter esperança para seguir adiante, sabe? Senão Uhum. senão é duro demais, sabe? Você, Uhum. você realmente segue adiante porque por você ter fé, por você ter esperança que você vai sair disso. E viver um dia de cada vez, sabe? Você Uhum. viver você vencer o câncer, na verdade, são inúmeras batalhas que você vai vencendo uma por uma, entendeu? Uma por uma até chegar ao final, né? Assim, a Porque eu acho que se vitória. pensar muito a longo prazo, Muito não tem difícil. como, né? Não tem como. Uhum. Até porque você é tão difícil, Carol, que você se perde, inclusive nos dias, nas horas, sabe? É engraçado, logo que eu tive diagnóstico, a oncologista do Brasil, da Helena, ela chegou para mim e ela falou, Ju, faz um diário, sabe? Porque daqui a pouco você vai se perder nos dias, você não vai saber mais que dia que é, e realmente,
realmente, assim, Uhum. sabe? Você passa tantas noites no hospital e às vezes sem dormir dias seguidos, assim, que você é engraçado. Esse diário fez bem para eu ter noção dos dias mesmo, sabe? De conseguir seguir, entendeu? Esses dias. E aos poucos a vida vai se aliviando, né? A vida vai se tornando o que parecia tão longo, né? Que quando a gente começou, tinham realmente nos dado uma previsão de uns 2 anos de tratamento, né? Uhum. E o que parece tão longo, depois você vai vendo, assim, sabe? Cada vitória, eu me lembro perfeitamente de inúmeras vitórias que a gente teve, sabe? Dias marcantes, né? Assim, Uhum. que você Comemorando, né, os pequenos comemorando, né? avanços. O último dia da quimioterapia, o dia da cirurgia, que foi, assim, essencial para se seguir, sabe? O transplante de células-tronco, sabe? O último dia da radioterapia, a imunoterapia, né? Quando ela terminou de fazer os 6 meses de imunoterapia, quando ela pôde, depois de 2 anos, remover o catéter central, né? Que ela ficou 2 anos com o catéter central e era um catéter externo, né? Então, imagina que ela era uma criança, né, dos seus 4 aos 6 anos de idade, ela não podia tomar banho normal, né? A gente tinha que, é, né, eu e o meu marido, a gente tinha que cobrir ela e dar, porque não podia molhar, né, o catéter Uhum. que ficava aqui no peito. E ela teve uma resiliência incrível para a idade dela, sabe? Era uma Uhum. resiliência. Eu falo assim, isso a gente aprendeu muito com ela, sabe? Com as crianças, entendeu? Porque para ela, assim, em nenhum momento ela questionou por que que ela estava passando por isso, por que que ela tinha que ficar com isso. Mas eu me lembro, por outro lado, da alegria que ela teve no dia que a gente tirou, que foi o dia Ah, 26 de tirou. abril desse ano. Foi o dia 26 de abril desse Uhum. ano que ela pôde tirar o catéter central e tomar um banho inteira depois de 2 anos, Uhum. sabe? Aham. Isso para ela foi uma alegria, assim, sabe? Fantástica, porque ela podia se molhar, ela podia entrar numa piscina, ela podia, sabe? Uhum. Então, assim, são pequenas coisinhas, e depois que eu vi a alegria dela, sabe? Que eu vi assim, meu Deus, e como ela foi resiliente, né, nesses dois Uhum. anos, porque ela não questionava, Não ela reclamou. simplesmente aceitava, ela aceitava Uhum. isso, sabe, de certa forma. Então, assim, eu falo que passar isso com ela foi um aprendizado enorme, sabe, de vida, de resiliência, sabe, de força, de fé, de, de você realmente, assim, é, ter na medicina mesmo, no teu tratamento, a importância de boas energias, de pensamentos positivos, de você ter, por exemplo, Do as suas suporte, energias né, das elevadas. pessoas, do amor ali, que envolve, né, todo o Exatamente, tratamento, também a recuperação. Nossa. exatamente, E por que exatamente. vocês resolveram fazer o tratamento na Espanha, né, Juliana? Então, na verdade, a opção pela Espanha, é o que eu falo assim, a gente teve, a gente teve umas, da mesma forma que a gente teve que passar por esse tratamento com a Helena, né, por esse processo assim de câncer, né, que é um processo muito duro, né, num filho, eu acho que isso é uma dor muito grande, né, a gente teve a sensação assim, que Deus nos falou assim, olha, vocês vão passar por isso, mas a gente vai ajudar vocês de todas as formas, né? E a gente teve muitas coincidências na nossa vida, as coincidências da vida, É. né? Eu falo assim que um milagre, ele não se faz só no final, ele se faz ao longo do caminho, né? Ao longo da nossa vida. Porque a gente foram se abrindo portas e fatos foram se esclarecendo, clareando e justificando de uma forma incrível, assim, sabe? E conectando, né? E conectando e justificando fatos que a gente teve ao longo da vida, sabe? Por exemplo, a família do meu marido é espanhola
E eu, em 2009, 2010, eu morei na Espanha porque eu fiz o meu mestrado em retina na Espanha. E eu ganhei, nesse momento, eu ganhei a nacionalidade espanhola. Em Uhum. 2010, 2011, deve ter saído a minha nacionalidade. Então, quando ela nasceu, ela automaticamente teve a nacionalidade espanhola. Já ganhou. Uhum. E eu lembro que quando saiu a nacionalidade, eu ainda pensei assim, nossa, um dia eu ainda vou saber para que isso vai servir, para que isso vai ser benéfico, Nossa, sabe? olha só. E por coincidência, você imagina que diante da raridade de um câncer infantil, que é o neuroblastoma, a Espanha é um país de referência para tratamento do neuroblastoma, sabe? Então a gente, logo que saiu o diagnóstico, a Helena realmente tinha metástase disseminada pelo corpo. Ela não respondia à quimioterapia, as quimioterapias não surtiam efeito nela, ela continuava, ela fazia quimioterapias fortíssimas, que as doses não são dadas para adulto, porque adulto não resistiria às doses que crianças recebem, né? Ainda mais para neuroblastoma. E não sumia nada, não diminuía nada as metástases. E o que aconteceu? A gente, entrando em contato com o governo espanhol, o governo espanhol vem para cá, a gente tem um tratamento novo, né? É um tratamento que era aprovado já na Espanha, na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, não era aprovado ainda no Brasil, ou seja, a gente não conseguiria nem importar essa medicação, porque ela não era aprovada pela Anvisa. Uhum. E a gente foi aceito para fazer um tratamento de uma forma gratuita pelo sistema público espanhol mesmo, sabe? Na Espanha. E efetivamente, depois de 2 ciclos com esse imunoterápico, as metástases desapareceram completamente, sabe? Então, e aqui no Brasil, infelizmente, não teria recursos, entendeu? Para fazer. Então, eu falo assim que foram as coincidências da vida, né? Os caminhos de Deus que nos possibilitou estar lá, Uhum. ter essa oportunidade de cura para ela, né? Uhum. E outras mais, né? A gente tinha, é, por nenhum motivo, assim, por uma escolha pessoal, a gente tinha congelado células de cordão umbilical que foram enviadas lá para a Espanha para ela fazer o transplante, né, de células tronco, sabe? Porque o que acontece, a gente, mesmo depois dessa remissão, né, de ter diminuído as metástases, o tratamento ainda continua, entendeu? Então ela tem que Claro. fazer ainda transplante, ela tem que fazer várias sessões de radioterapia, 6 meses desse imunoterápico, sabe? Mas eu falo assim, foram muitos caminhos que nos abriram, assim, e que às vezes assim esclareceram, assim, justificaram alguns fatos que aconteceram na nossa vida que a gente isso possibilitou efetivamente a gente alcançar a cura dela, né? Aham. Mas Bom, foi e agora, realmente, né? respondendo a sua pergunta, não foi de forma nenhuma pelos médicos do Brasil, Ah, não foi sim. pelos Uhum. hospitais do Brasil, não foi nada Uhum. disso. Infelizmente, foi porque o tratamento que já estava aprovado fora do país, ele não estava nem perto de ser aprovado no Brasil, entendeu? E o câncer infantil, ele não espera, você não Não pode esperar, espero. entendeu? Uhum. Você não tem tempo para esperar. O câncer infantil, seja o neuroblastoma, leucemia, linfoma, tumor cerebral, eles são tumores. Como a criança está crescendo, a criança está em desenvolvimento, as células da criança elas se replicam muito rápido. Então, são tumores geralmente muito agressivos. Ou seja, você não tem tempo de esperar. Por isso é que é tão Uhum. importante essas novas tecnologias serem aprovadas com rapidez no nosso país, sabe? Porque Uhum. isso foi uma coisa, Carol, que foi muito, muito, muito triste para mim, assim, sabe? Porque eu acompanhava
a gente, quando você tem esse diagnóstico, você acaba entrando em grupos, né, de neuroblastoma, tanto no Brasil quanto no mundo. E chegou um momento do tratamento da Helena, que foi um dos momentos mais tristes que eu tive, que foram quando as crianças que tiveram o diagnóstico junto com a Helena, elas começaram a morrer. Uhum. Por essas questões, né? E, inclusive, depois até a gente pode comentar, né? Acho que agora vocês, acho que como tu falaste, nada é por acaso e tudo tem um propósito, né? E acho que depois dessa experiência, mais para o final a Juliana comenta aí, então também agora tentando auxiliar, acho, para trazer alguma questão dessas tecnologias e medicamentos aqui para o Brasil, né, Juliana? Mas aí pode comentar depois, vamos deixar ela respirar um pouquinho aí, porque realmente é uma situação bem complicada, né? Que nem ela falou, imagina, ela podendo ter o recurso, né? Sabendo que outras crianças aqui precisam, mas infelizmente a burocracia acaba dificultando. Então agora vamos fazer uma pausa na história da Helena aí para a Ju respirar um pouquinho. Porque aqui no canal a gente, né, é um canal feminino, a gente fala muito das mulheres, do autocuidado, da saúde da mulher também. E eu quero saber se nesse tempo aí do tratamento, né, Juliana, se lá tu conseguia fazer alguma atividade pessoal para ti, estudar, cuidar, né, de você, porque afinal é a mulher, não é só a mãe de Helena, né? Então, como foi cuidar esse teu lado mulher e também se olhar, né? Porque afinal era uma batalha física, mas o teu psicológico estava em jogo, porque além de mãe, tu também precisava ter o teu cuidado, né? E no momento desse, assim, qual a importância de se olhar e também pensar, eu sou, né, uma médica, eu tenho que cuidar da minha saúde, ter o meu momento, não sei se tu conseguia, claro que ali tu era mãe mais do que 100%, 110%, a preocupação era toda ela, mas assim, né, como que tu segurou a barra aí nesses 2 anos, assim, a Juliana mulher? Olha, Carol, assim, na verdade, eu vou ser franca dizer para você, no começo, principalmente no primeiro ano de tratamento, eu não conseguia fazer nada para mim. Não, Não teve, não teve nada. abandonou. Abandonei, não. É que assim, ou eu estava no hospital, ou eu estava em Uhum, casa estudando e dormindo um pouquinho, porque eu tinha que estar um pouquinho disposta no outro dia. Realmente, aham, porque quando eu estava no hospital, eu brincava muito com ela, sabe? Eu realmente, assim, o quarto do hospital era um mundo para ela, né? Assim, então, a gente. Eu realmente eu tentava estar inteira e transparecer, pelo menos, uma felicidade para poder brincar com ela, para uhum, explicar até para ela, olha, isso vai passar, para dar forças, para tentar interagir, porque imagina, muitas vezes eram dias e dias, semanas, às vezes mais de um mês direto, e não é que ela não podia sair do quarto, ela não podia sair da cama, né? Era muito pesado. Então você tinha que fazer atividades, interagir, né? Fazer brincadeiras com ela, né? E é muito engraçado, Carol, que realmente ela criou aquele mundo para ela, né? Como eu uhum, falei para você, a criança é um livro em branco, né? Então você, sim, para ela, aquilo era o mundo dela mesmo, né? Tanto que quando a gente parou de ficar tanto no hospital, ela sentia falta. Ela chegou a me uhum. perguntar, mamãe, mas a gente não vai voltar para o hospital? A gente não vai dormir mais lá? Aí eu lembro que Acabou sendo a casa dela era a desse tempo, casa né? dela, ela se sentia Uhum, segura, ela gostava das pessoas, por mais que, uhum. que existissem os efeitos Doesse, né? colaterais, né? Assim, Uhum, é engraçado como são as crianças, né? Aquilo para ela era a vida dela, aquilo para ela fazia parte uhum, do normal, né? Então, e efetivamente ela chegou para mim, isso é engraçado, quando ela me falou isso, era um momento que eu estava fazendo almoço lá em Madrid. uhum.
Aí ela chegou, ela falou, não, mamãe, porque lá, pelo menos, você brincava o tempo todo comigo. Você não precisava nem fazer almoço. E é verdade, né? Eu não fazia almoço lá. Assim, sabe? Então, assim, Aham. na verdade, Carol, assim, eu falo para você, no primeiro ano, eu não vou mentir, eu não conseguia fazer nada por mim, assim, sabe? É Aham. difícil, assim. Aí, quando as coisas realmente começaram a melhorar um pouquinho, quando a gente começava a respirar um pouquinho, ela começou a sair um pouquinho do hospital, naqueles dias eu me forçava realmente a fazer uma caminhada, sabe? Aí eu fazia, na verdade, assim, eu percebi o que me fazia bem, sabe? Aí eu acho que Uhum. cada mãe, assim, tem que tentar se perceber, se autoavaliar das pequenas coisas que te faz bem, assim, sabe? Isso Uhum. mentalmente, não, eu acho assim, não só Sim. fisicamente. E uma das coisas que me fazia muito bem era sair para caminhar, para fazer caminhada, não só no parque, para conhecer Madrid, a cidade, sabe? Assim, Aham. então realmente para mim isso era uma terapia mesmo, sabe? Então Uhum. e isso foi assim ainda depois do confinamento, sabe? Que foi um período Sim, porque ainda entrou mais esse período que nem eu falei, né? Que comprometeu mais ainda a saúde mental, ficar preso e tudo muito. mais, né? Você imagina, Carol, que eu passei. Ela foi internada para fazer o transplante no dia 31 de março de 2020, que foi assim, poucos dias depois de decretar o confinamento restrito de Madrid. E Madrid, você imagina Sim. que foi um dos epicentros da pandemia na Europa, né? Foi um Aham. caos. Imagina a gente ficar durante muito tempo internada no hospital infantil e ela com uma extrema baixa imunidade fazendo um transplante e o país assim numa guerra contra a pandemia, uma pandemia Uma guerra desconhecida, né? invisível, né? Uma Inclusive, ia te guerra perguntar, porque foi invisível. bem nesse momento ali, a doença nova também, e aí, sem informação do vírus, aí ela com a imunidade baixa, imagino que a tua preocupação aumentou ainda mais, né? Muito. Então, assim, foi uma fase difícil e Madrid, ela ficou em confinamento durante muito tempo e era um confinamento que você não podia sair de casa. Então, era engraçado que, eventualmente, a gente, quando ela pôde voltar para casa, a gente tinha que ir muitas vezes durante a semana para o hospital. Era até engraçado que a gente ia a pé para o hospital, porque parou tudo, assim, e a gente via assim a cidade vazia, tudo vazio. Nós éramos as únicas pessoas andando na rua, sabe? Assim, a gente é engraçado, né? A gente acabou convivendo com tudo isso. Mas respondendo ao que você respondeu, quando a Helena começou a melhorar um pouquinho e eu pude respirar, aí que eu consegui olhar para mim mesma, entendeu? Uhum. Aí eu me forcei realmente a fazer, por mais que fosse pouquinho tempo durante o dia, mas fazer alguma coisa que me fizesse bem. E eu consegui conciliar, de certa forma, a caminhada, assim, com uma coisa que fisicamente me beneficiava, mas muito mentalmente também, sabe? Então, Uhum. isso é uma coisa que eu recomendo, assim, não é fácil, sabe? Mas eu recomendo quem as mãezinhas, né, e as famílias que estejam passando por esse momento, de tentar assim, se autoconhecer e autoavaliar para tentar fazer alguma coisa que te faça bem, assim, isso, como eu te falei, assim, algo muito, muito difícil e essencial nessa fase é você manter um equilíbrio mental, principalmente, sabe? Então, esse equilíbrio mental é fundamental para você seguir adiante, sabe? É fundamental para você e para a criança, E sabe? para transmitir essa força para a criança, E né? Que para nem tu falou, se transmitir. tu não tá bem, como é que tu vai ser uma Você boa não, mãe ali, né? você não, e, assim, isso a gente via muito assim no hospital, sabe? Uhum. Algumas mães, algumas famílias realmente muito debilitadas, muito para baixo, sabe? Isso reflete na criança.
sabe, Carol? Uhum. Isso reflete diretamente na criança. Então, essa busca por um equilíbrio mental, e aí eu acho que cada um aí é um autoconhecimento de cada um, entendeu? De tentar descobrir o que é possível se fazer para manter esse equilíbrio mental, sabe, Carol? Isso é Uhum. fundamental. Com certeza. Juliana, e teve algum momento, né, que também, como é que foi separar a mãe da médica, falasse ali na parte do diagnóstico, mas teve momentos, assim, que a mãe falava mais alto, tu tinha medo de perder ela, sofresse com alguma coisa no tratamento, sabendo que as chances ali eram mínimas, né, que nem tu falou, foi praticamente um milagre ali que ela não estava respondendo. Como é que foi nesse momento, assim? É isso assim, que eu falo assim, que uma parte difícil, né, de ser médica é que você tem a exata noção da gravidade de algumas situações, entendeu? Então, assim, a Helena realmente, ela durante o tratamento, ela passou por momentos muito difíceis, né, de um risco iminente de morte mesmo. Assim, você ter essa noção, às vezes, eu vi assim, às vezes, porque, claro, na Espanha, às vezes tava a família do meu marido, que eles não são médicos, o meu marido, e às vezes, assim, eu via que, para eles que não sabiam exatamente a gravidade do que estava naquele momento, era alguma coisa que era um pouco mais leve, entendeu? Do que, Uhum. às vezes, você ter esse conhecimento real da seriedade daquele momento, né? Pesa mais ainda, né? É. Então, assim, é claro, houve momentos muito difíceis, sabe? Que felizmente ela superou, né? Assim, ela seguiu adiante, sabe? Tanto que hoje em dia, assim, vê ela brincando, correndo, feliz com os amiguinhos, as pequenas, pequeno dia a dia, né, que a gente vê, Aham. assim, é algo extremamente gratificante, né, vendo que ela já Imagina. passou. E ela realmente, Uhum. né, ela é uma criança muito alegre, né, Carol, tanto que é muito engraçado, durante essa pandemia, né, uma das coisas difíceis também é que a minha família aqui do Brasil, meus pais, a minha irmã, né, os meus irmãos, né, eles não puderam mais viajar tanto para lá, como eles gostariam, né? No início, eles estavam muito frequentes lá. Quando iniciou a pandemia, as fronteiras se fecharam. E isso, na verdade, foi algo muito duro. E eu vi assim que eles, muitas vezes, eles sofriam mais do que eu que estava ali do lado. Porque quando a Uhum. gente está pertinho da criança, né? A Helena, por exemplo, era tão feliz, tão alegre, que você realmente esquecia da aparência dela, de que ela estava Uhum. magrinha, sem cabelo, sem cílios. Você não via mais essa parte dela. Enquanto que as pessoas que estavam fora, eles viam a foto, né? Eles viam a Só imagem. recebe a notícia, né? Então, Uhum. eles enxergavam a doença. Diferente de Uhum. quem estava do lado dela, eu, o meu marido, né, alguns parentes que a gente tinha lá, que via ela, sabe? E você realmente abstraía essa imagem. Você não via só a doença, você via a criança, sabe? Tanto que Uhum. a minha irmã, uma vez ela foi para lá, uma das vezes que ela foi lá para a Espanha, ela falava que ela ia para lá assim, com a sensação, não, eu tenho que ir para lá para dar força para a Ju, para dar força para. E quando ela chegava lá, ela falava assim: Meu Deus, eu cheguei aqui e na verdade foi a Helena que Ela me curou. saía. Entendeu? A Helena que me curava, ela falava assim, Aham. sabe? Porque ela chegava tão angustiada, e quando ela via a Helena e brincava que a Helena, por mais que ela tivesse com uma aparência muito debilitada, e em pouco momento você não via. Isso eu percebo mesmo, que hoje em dia eu vejo fotos dela e me surpreende as fotos, sabe? De olhar como ela estava naquele momento, sabe? Do tratamento. Uhum. Porque é engraçado que eu não a enxergava assim, sabe? Eu Ah, enxergava porque você acaba enxergando a criança.
Uhum. Bom, e como tu falasse, ela, né, pelo que a gente acompanhou nas fotos também, é uma criança super alegre que, nossa, passou toda essa batalha aí ensinando a gente, uma guerreira realmente, e se divertiu ali durante as dificuldades, né? A gente consegue se inspirar na Helena, que já é uma gigante com essa idade. E claro que talvez daqui a uns anos ela não tenha tanta memória, né, Juliana? Não sei muito aí do desenvolvimento nessa questão. Mas tu acha que ela começando a vida assim, né? Tendo já uma prova como essa, uma batalha tão pequena, tu acha que os outros desafios, assim, ela vai tirar de letra, vai lembrar disso? Tu tens alguma coisa assim de como tu pretende educá-la nesse sentido, principalmente hoje que a gente vê assim que o mundo com a pandemia, as pessoas estão cada vez mais egoístas e perdendo a empatia, né? Que é uma coisa ali que ela deu lição para todo mundo, né? É, Carol, eu vejo realmente que ela é uma menina muito forte, sabe? Ela sempre foi, na verdade, é engraçado, né? Eu falo assim, ela tem uma personalidade que eu acho que a ajudou muito nesse processo, sabe? E realmente ela tem uma confiança e até uma maturidade. Eu acho que ela acabou, na verdade, amadurecendo cedo demais, né? Por tudo que ela passou, né? Então, realmente, apesar dela ser uma criança feliz, sabe, com brincadeiras normal, assim, ela realmente, eu vejo que ela tem um senso de responsabilidade e uma maturidade muito grande, né? E isso não só para ela, eu falo que para isso foi um aprendizado, assim, que hoje em dia eu vejo as coisas tão mais fáceis, sabe, assim, as pequenas coisinhas, assim, que antes eu falava, nossa, que, sabe, me dava dor de cabeça, me Incomodava tanto, né? Hoje tu incomodava. olha e tipo, Hoje eu olho, gente, isso é tão não é fácil. nada. Isso não é um problema, sabe? E eu vejo que ela lida assim com algumas coisas, entendeu? Que Aham. ela tem realmente uma, uma maturidade assim maior, assim. Tanto que uma coisa que eu tinha até preocupação dela voltar agora, é ela recuperar a infância dela mesmo, né? Uhum. Ela ser criança, né? Ela permitir ser criança agora. E graças a Deus ela já voltou para a escolinha com os amigos, que realmente os Nossa, teve uma amigos. super recepção, ela deve ter Sim, adorado também, foi né? uma surpresa para a gente não sabia. E Aham. a gente praticamente assim, chegou aqui no Brasil, no aeroporto, eu já fui para a escola, assim, no dia seguinte com ela. E teve uma recepção linda, 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 que as crianças, na verdade, os amiguinhos dela, essa turminha, assim, eles mantiveram um contato muito grande com ela nesses 2 anos. Tanto que eu falo para você que, sem sombra de dúvidas, o que a deixava mais triste durante esse tratamento não era o tratamento nem os efeitos colaterais em si, era o fato dela não poder ter contato com criança, sabe? Isso, sem Uhum. sombra de dúvidas, foi o que mais a fez sofrer, sabe? Aham. Porque Nem outras no hospital ela não podia ter contato. ela tinha, no hospital, ele tinha uma ala de oncologia pediátrica, em que, quando ela estava com uma imunidade boa, ela podia ter contato com outras crianças da ala de oncologia. As outras Uhum. crianças que tinham câncer. Inclusive, dentro do hospital, tinha uma escola, né? Era uma escola voltada só para as crianças internadas. É uma escola normal, com diretor, com professores. Então, tinha a Uhum. salinha de aula, né? Ela Aham. adorava, porque eram aulas diárias que ela tinha mesmo com as crianças. Porém, quando ela estava com a imunidade mais baixa, isso era muito frequente, infelizmente, ela não podia, ela entrava em isolamento, então ela não podia sair do quarto. Então, nesse momento, aí ela ficava muito tempo sem contato, sem poder ter contato com criança, né? E isso Uhum. realmente eu via que era a maior causa de sofrimento para ela, porque criança precisa de outra criança, né? E isso, na verdade, eu vi assim que, infelizmente, muitas crianças e muitas famílias tiveram essa noção por causa da pandemia, né? A Uhum. pandemia, eu costumo falar que a pandemia
ela fez com que algumas pessoas tivessem a noção do que é você ter uma criança, ter todos esses cuidados, entendeu? De isolamento, de cuidado. Tanto que para ela já usa, a gente já usava máscara há muito tempo antes, Uhum, entendeu? Para ela uhum. não teve esse costume de. Hoje em dia faz parte da rotina do mundo, né? Higienizar bem, né? Da rotina do mundo, mas antes não, né? Mas fazia Uhum, parte da nossa rotina já, entendeu? Usar uhum. máscara, higienizar a mão, entendeu? Todos esses cuidados, contato social, todas essas, era uma rotina para a gente, entendeu? E as crianças durante, as crianças do mundo, né? Durante a pandemia, principalmente com o fechamento das escolas, elas tiveram um isolamento, né? Que não é benéfico para a saúde mental das crianças, né? Sim. Realmente foi muito duro para as crianças essa pandemia, esse confinamento, por causa dessa restrição. A criança precisa de outra criança, a criança precisa de um convívio. Né, de aprender com outra criança, sabe? E essa parte, Carol, que eu te falo, que foi muito difícil, porque isso não tinha, em muitos momentos, principalmente esses momentos de baixa imunidade extrema, não tinha o que fazer, entendeu? Infelizmente, realmente ela tinha que ficar em isolamento dentro do quarto. E aí que entra você ter força para você tentar interagir, tentar distrair, tentar brincar, transformar aquele mundo lúdico, né? Assim Aham. que era o quarto dela no hospital, entendeu? E Juliana, para quem está passando por lutas, né, semelhantes ou até tem filhos com outros problemas que não seja exatamente o câncer, é, quais os teus conselhos, né, para as mães atravessarem esse momento como esse? Olha, Carol, o que eu posso te falar é isso, é realmente assim, você ter fé, sabe? Tentar manter o máximo, assim, é muito difícil, é difícil, eu falo assim, não é alguma coisa fácil, é muito difícil, mas você tentar manter ah, uma fé, uma esperança, como eu falei, isso é o ar que você respira para seguir adiante, né? E tentar manter as energias positivas e viver um dia de cada vez mesmo, sabe? Você aprender, você não realmente assim, você não pode projetar a sua vida daqui eu só vou fazer daqui a 2 anos. Isso é muito distante, entendeu? Você tentar Uhum. realmente viver da melhor forma possível aquele dia. Você tentar fazer o seguinte, o teu dia tem que ser o melhor possível, sabe? Mas o dia de hoje. Então, se você aprende, você realmente se conscientiza a tentar fazer isso, as coisas se tornam mais fáceis, né? Você olha para trás e você vê assim, nossa, foi difícil, foi muito difícil, mas as coisas conseguem, por mais difíceis que sejam, se tornar mais leves por pequenas coisinhas que você faz, né, na sua vida, entendeu? E fazem diferença, assim, sabe? Até na forma de reação a um tratamento, sabe? É engraçado assim, foi uma percepção muito evidente para mim, inclusive como médica. E tu considera realmente a cura dela um milagre, Juliana, já que ela não respondia ali, né, algumas vezes ao tratamento em si? Eu acho, Carol, que, como eu te falei, né, o milagre ele não está só no final, ele está ao longo do caminho, tá? Então, para mim, na verdade, Deus está em vários momentos, né? Deus está guiando os médicos a fazer a melhor cirurgia possível, a guiar os cientistas a descobrirem as melhores medicações, a ter avanços na medicina, sabe? Então, o milagre, ele está aí. Ele não é o milagre, ele não é você simplesmente esperar sentado, entendeu? Não é você ficar parado, tá? É você conseguir enxergar as oportunidades que a vida te dá. Isso eu acho que é essencial, entendeu? É você conseguir enxergar esses milagres da vida.
tá? Eu acho assim que o milagre não cai de bandeja no seu colo, entendeu? Você tem que ir atrás, você tem que, sabe, se esforçar, mas eu acho que o milagre, ele é um conjunto dessas coisas, entendeu? Na verdade, assim, é essa possibilidade, é essa junção. Eu acho que o milagre da evolução da medicina, tá? Com essas oportunidades que para mim foram guiadas por Deus, para a gente estar no lugar certo, no momento certo. Com certeza. Bom, a gente já comentou ali da parte que Madrid foi o epicentro da pandemia, né? E foi bem nesse período ali que ela fez o transplante em abril, Foi. que ela estava com a imunidade mais baixa. Queria saber se tu ficou com algum receio ali nesse momento de adiar a cirurgia, se tinha essa possibilidade, se tinha que ser feita naquele momento, não dava mais para esperar também. Então, Carol, nossa, isso foi algo bem difícil na época, sabe? Porque realmente ela estava, imagina, ela estava para ser internada no hospital em Madrid, sendo que os hospitais estavam abarrotados de pessoas morrendo por Covid no início da pandemia. Então, isso foi muito discutido com a equipe médica se iria ser adiado o transplante dela ou não. E felizmente tomou-se essa decisão de não adiar, porque eles falavam que se adiasse, o risco dela recidivar, ou seja, de piorar o câncer, era maior do que esse risco dela enfrentar o coronavírus dentro do hospital. Então, o que aconteceu? A gente seguiu, foi uma decisão assim, entre a equipe médica, e óbvio, nós aceitamos, nós concordamos, de levar isso adiante, né? De levar, de não esperar, né? E realmente foi feito, a gente entrou numa área que era uma área, a área de crianças transplantadas, uma área específica de transplante de medula óssea em criança, e é uma área de completo isolamento dentro do hospital, né? Então, eu agradeço muito por eles terem tomado essa decisão, sabe? Porque realmente a agressividade desse câncer é muito grande, sabe? Infelizmente, eu soube de casos, não que isso aconteceria com a Helena, claro, cada caso é um caso, mas alguns pacientes que realmente, pela pandemia, tiveram que adiar os seus tratamentos e, na verdade, o câncer voltou, né? E evoluiu mais grave, entendeu? E o resultado não foi tão bom, né? Então, a gente passou por isso, teve que passar, foi um momento, né? Foi bem difícil, mas foi ultrapassado, né? Foi mais uma batalha Uhum. vencida. Foi mais um passo ali que vocês tiveram que dar. Bom, Exato. e hoje ela está participando de um estudo, um ensaio clínico, né? Pelo que eu li ali e que comentasse também. E eu não sei se vocês estão buscando algo relacionado à doença, de pesquisas. Eu vi alguma coisa dos teus irmãos nos Estados Unidos. Não sei se tu podes compartilhar já com a gente, se vocês estão tentando trazer alguma coisa para o Brasil para ajudar essas crianças que hoje não têm acesso, né, Juliana? E é assim, Carol, isso que ela está fazendo agora nos Estados Unidos é um ensaio clínico, é uma medicação experimental, que ela já está em uma fase final de aprovação pelo FDA nos Estados Unidos. Ele é um tratamento que já é feito há 10 anos nos Estados Unidos, ou seja, ele está quase em fase de aprovação e só existe lá. Na verdade, nos Estados Unidos já é feito em 42 hospitais nos Estados Unidos. Ela foi a primeira, era a única brasileira, né? A primeira e única brasileira que participa desse projeto, né? Ele tem mais de 600 crianças pelo mundo, sabe, com neuroblastoma, e que reduz a chance do neuroblastoma voltar, né, recidivar. Então, são tratamentos é um tratamento que é feito por 2 anos com ela, é um tratamento oral, então a gente consegue morar aqui no Brasil, porque ela consegue fazer via oral, o remedinho, e a gente acaba indo para lá de tempos em tempos, né? Fazendo os exames, né? E inclusive para pegar a medicação, né? Em breve, acredita-se que esse medicamento ele seja realmente aprovado pelo FDA
Ele já está sendo avaliado para aprovação na Europa, depois da aprovação do FDA, né? E a gente espera, né, que realmente depois dessa aprovação, que o Brasil não tenha uma morosidade tão grande para aprovar esse tratamento, né, Carol? Só para você entender, esse tratamento que ela faz atualmente não é essa imunoterapia que ela foi para a Espanha, sabe? Sim, Fazer. é outra Então, coisa, é é outro outra estudo, né? coisa, é um Uhum, outro estudo. Essa imunoterapia já está amplamente autorizada nos Estados uhum. Unidos, na Europa, e recentemente ela foi aprovada pela Anvisa esse ano agora aqui no Brasil. Ela já foi Ah, eu acho que até aprovada. publicasse, né? Aham. Ela já foi, graças a aprovada aqui no Brasil. Claro, Uhum. ela não está disponível nem pelo SUS, nem em planos de saúde, sabe? Infelizmente, as famílias ainda têm que entrar judicialmente, né, para conseguir essa medicação. Mas o fato de ser aprovado na Anvisa é um passo enorme, porque permite pelo menos a busca por esse remédio, né? Antes a gente Claro, não conseguia nem isso, né? Que foi não tinha quando nenhuma possibilidade. não tinha nem essa possibilidade, entendeu? Que foi o que nos fez ir para fora do país, né? Mas atualmente, graças a Deus, já foi aprovado. Então, apesar de não ser custeado nem pelo SUS, nem pelos planos de saúde, a aprovação já é um passo enorme, sabe, Carol? E o que é interessante, assim, é que os meus irmãos, eu tenho dois irmãos, eu tenho uma irmã gêmea, a Kátia, que é médica Isso. oftalmologista, mas dois irmãos gêmeos também são engenheiros. E eles têm uma empresa de biotecnologia, chama Apta, nos Estados Unidos, na Califórnia. E justamente é muito, muito legal, né? Eles estão justamente direcionando as pesquisas para tratamento e cura do câncer, né? Inclusive, assim, focando muito eles têm várias áreas de pesquisa, principalmente Alzheimer, né? Mas uma área que eles estão investigando muito e está tendo resultados muito interessantes é na cura do neuroblastoma, né? E é muito, Uhum. muito, é uma gracinha, assim, que eu depois de umas pesquisas muito importantes, muito intrínsecas nessa área, conversando com meu irmão, né, com o Rafael e com o Gabriel, eles me falaram que essa molécula, né, caso eles consigam levar adiante, provar os resultados, e já está em uma fase bem avançada assim de estudos, que eles vão dar o nome dessa medicação, na verdade, dessa molécula de Helena. De Assim, Helena, é a bem a Helena cara deles, né? é uma Nossa. homenagem à Helena, assim. Então é muito, muito interessante. Eu falo assim que algumas evoluções da medicina não deixam de ter uma motivação pessoal, sabe? E isso também, na verdade, essa imunoterapia que foi a que a Helena fez, né, nos Estados Unidos, na Espanha, né? Para você ter uma ideia, ela é a primeira imunoterapia utilizada em crianças, né? Em qualquer tipo de câncer, né? A primeira imunoterapia usada em crianças. E a motivação principal dessa imunoterapia foi de uma empresa, um empresário dinamarquês, que o filhinho dele morreu de neuroblastoma. Entendeu? Então ele teve como essa motivação, né? E ele realmente assim pesquisou e desenvolveu esse imunoterápico que realmente revolucionou o tratamento, né? Ele mudou o prognóstico de crianças com neuroblastoma e com um fundo pessoal, né? Então eu torço muito, muito, muito para que essa dor que a gente passou, né? Esse momento tão difícil de vida, né? Da gente dê frutos, né, bons, né, assim, tenham alguma motivação. E uma delas que eu vejo é os meus irmãos, né, hoje em dia estarem estudando muito mesmo e tendo esses avanços no tratamento do neuroblastoma. Uhum, que legal, e com certeza vão conseguir, porque eu conheço os dois, estudei com eles, gente. Pois é, Família Carol, maravilhosa. É. olha que legal, Carol, eu não Não, todos sabia.
Muito inteligente. Gente, eu tô amando, eu ficaria aqui até amanhã falando da história da Helena, mas a gente tem que correr um pouquinho porque vai dar quase o horário aí do Instagram, Eu né? imagino. Então, é 1h30. Então, só Tá. para terminar, queria fazer mais umas perguntinhas rápidas aqui para matar a curiosidade. Hoje, vida normal, ela tem alguma manutenção do tratamento ainda, Juliana? Ou tá Ela curada? É assim, ela tá, a gente fala, é considerado que ela está em remissão completa. A remissão completa é o seguinte, ela não tem evidência nenhuma de câncer atualmente, né? Ela já entrou já desapareceram todas as metástases e ela já retirou o tumor principal. Então agora ela tem um tratamento de manutenção por 2 anos, né? Em que ela tem que fazer exames mensais, né? E a cada 3 meses ela faz exames mais complexos. De tempos em tempos a gente tem que ir lá para os Estados Unidos, né, fazer esse tratamento, mas ela tem a vida mais próxima de uma criança Do normal, normal. feliz, espoleta, serelepe, alegre, uma vida Que bom. completamente normal de Dá criança, para ver o graças a sorrisão da Deus. mãe aí agora, depois de ter passado essa tensão toda. Então, ela tá. E a gente também, né, Carol? Eu já tô voltando, voltei ao meu trabalho, né, a minha profissão, aos meus pacientes. Eu sentia muita falta, né, do meu trabalho, né, de voltar a essa rotina, né? Que eu falo assim, que muita gente. Né, assim, abomina essa rotina e para nós é um presente diário, Faz né? falta, né? Poder ter a rotina, assim, uma vida normal, né? Assim. Aham. E, inclusive, agora a história dela virou livro, né, Juliana? Que é o Reino de Aru. O E reino de como que Aru. surgiu a motivação? Acho que ainda vai ter uma causa solidária, né, envolvendo aí Vai, a história. é lindo. Isso foi algo assim muito, muito, muito gratificante. A Isabel Krieger, a Bel, que é professora dela do Consul, ela é contadora de histórias, né, e bibliotecária no Consul. Então ela gravava vídeos e vídeos assim muito bem feitos, assim lindos, de histórias infantis, de contos infantis, enviava para Helena. Para interagir, para entreter a Helena, porque é o que eu te Uhum. falava, ela passava semanas em cima de uma cama de hospital. Então a Helena realmente, ela adorava receber as histórias da Bel, tanto que ela recebia as histórias para a Bel. Ela era assim, era um evento quando a Bel mandava os vídeos, né? Ela recebia as histórias, ela gostava tanto das histórias que ela traduzia para o espanhol e já contava para todas as enfermeiras, para os médicos, as historinhas. Até que um certo dia a Bel mandou para ela uma história de autoria própria, sabe? E era a história que era o reino de Aruque, o reino da cura, Aruque é a cura ao contrário, Ah, e uhum. ela é baseado, inspirado na história da Helena. E baseado realmente em muitos fatos reais, sabe? Realmente Uhum. era historinha assim, que a Bel, com toda a delicadeza do mundo, ela com esse tempo de contato com a Helena, dos vídeos, das conversas, ela realmente foi criando uma intimidade a ponto de fazer uma história linda, super leve, de uma princesinha que teve câncer e realmente teve que mudar de reino, né, para o reino de Anápse. Anápse é Espanha ao contrário, né? Era a Aham. princesinha e a princesinha Anneli, que é Helena ao contrário, né? Então ela foi para lá e é um livro lindo, assim, que trata de criança e como esse mundo lúdico, né, da criança pode trazer esperança, amor, compaixão, gratidão, entendeu? Então é um livrinho lindo, sabe? E o que vai acontecer esse livro? A renda desse livro, ele já está em pré-venda no site, o site da Catarse. E a Uhum. renda desse livro aqui no Brasil, ela vai ser doada para instituições que tratam de crianças com câncer. Então, o primeiro Maravilhoso.
O primeiro hospital a receber vai ser o Hospital Pequeno Príncipe, que foi onde a Helena foi diagnosticada. Esse hospital que eu comentei, que ele basicamente ele trata a maioria das crianças pelo SUS. Então ele depende basicamente de doações, né, da generosidade das pessoas. E a gente quer, assim, à medida que for, na verdade, vendendo e compartilhando esse projeto, a gente quer realmente direcionar para outros hospitais, né? O Hospital Joana de Guzmão, GRA, que a gente já está em contato, né? Para também fazer doações para isso. Isso foi uma generosidade incrível da Isabel Krieger, foi o primeiro livro de autoria dela, sabe? E já Uhum. se transformou nessa Uma linda causa, superação, né? né? Nessa linda Uhum. causa. Ela e o marido dela, né? O marido dela é Uhum. o Bruno Moritz, que ele Uhum. é um compositor e um músico fantástico. Eu não sei se você conhece ele, Carol. Conheço, E conheço. Uhum. ele imagina que ele compôs uma música específica, uma música muito épica, que é muito bonitinha, porque ela faz todo. Ela se adapta muito bem à história, né, do reino de Aruk. E tem um QR Code nesse livro que a pessoa pode escanear e ouvir essa música Ai, que legal. durante a leitura. É lindo. E, Uhum. além disso, esse livro ele também foi traduzido para o espanhol. E lá na Espanha, ele também será integralmente, 100% doado para a Fundação Aladina, que é uma fundação que também ela se dedica ao tratamento de câncer infantil. Uhum. Juliana, amei ter você aqui, né? Parabéns aí por ter vencido toda essa batalha e ainda agora, né, tá revertendo isso em benefício de outras crianças e compartilhando a tua história, a tua informação. Eu só desejo mais saúde e que Deus, né, continue abençoando a Helena e a família de vocês. E para encerrar, eu só queria, né, que tu deixasse aí uma mensagem final para o pessoal. Qual o teu maior aprendizado, né, de toda essa experiência? Isso. Eu queria agradecer a todo mundo. Isso eu queria deixar assim o meu mais profundo agradecimento. Como eu falei assim, durante esses 2 anos a gente conviveu com o melhor lado das pessoas, o lado generoso, o lado de bondade. A gente realmente viu o lado bom de todas as pessoas. Isso é uma coisa muito boa, sabe? Quando você não convive com maldade, sabe? Sim. Isso é algo muito gratificante, sabe? A gente recebeu por meio de orações, de carinho, de mensagens, sabe? A gente recebeu muito carinho durante esses 2 anos. E isso nos dá uma força incrível, sabe? Isso não tem distância, sabe? Isso chegava até nós na Espanha, sabe? Isso para mim foi essencial, foi algo assim que a gente realmente assim conseguiu sentir isso lá. Então, o que eu gostaria, na verdade, para finalizar, é agradecer do fundo do meu coração, sabe? Todas as pessoas que dedicaram, assim, eles nos deram o melhor presente que elas poderiam dar nesse momento, que é a oração, os pensamentos positivos, né? Nos direcionar esse amor da melhor forma possível, sabe? Isso eu queria que as pessoas soubessem o quanto isso nos ajudou, sabe? O quanto a gente é grato por isso. Que lindo. Ju, muito obrigada. Eu vou salvar aqui a live para a gente não perder e depois quem não assistiu continua compartilhando aí a história da Super Helena e manda um beijão para ela e para toda a família, tá bom? Prazer te ter aqui essa noite. Um beijo, Carol. Obrigada pela oportunidade, viu, Carol? Muito obrigada. Imagina. Beijão. Boa noite. Tchau, Boa noite, gente. Carol.